Aqui é Priscila Daledoni e hoje nós vamos falar sobre o tema do vestibular da UNB de agora, do dia 5 de fevereiro de 2022. Vem comigo! Você que fez a prova, e aí, achou fácil, achou difícil o tema da redação? Eu particularmente achei bem difícil. Então, se você achou difícil, pode ficar tranquilo, porque isso foi normal. O que tirou a gente do eixo? O que deixou o vestibulando sem chão? Foi justamente o tipo relato pessoal. Ninguém esperava por isso, pra gente falar que está fazendo um relato pessoal. A gente falava em texto dissertativo, argumentativo, dentro até de uma carta, algumas possibilidades de crítica, mas relato pessoal é uma coisa que deixa a gente um pouco inseguro, especialmente pelo uso da primeira pessoa. Nós somos tão condenados pelo uso dessa primeira pessoa em textos, a gente sempre fala, evita usar a primeira pessoa, tanto do plural quanto do singular, e de repente a gente tem um tipo que vai pedir essa primeira pessoa, vai pedir para falar de você que está aí escrevendo seu texto, como é que é a sua vida, a sua relação com a cor da sua pele. E aí, gente, o bicho pega, porque a gente fica um pouco sem chão, né? Tentando lembrar de todas aquelas aulas de redação que nós tivemos na escola e tentando resgatar alguns elementos que possam fornecer subsídios para a gente desenvolver esse texto. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que é um estilo mais fácil de ser feito. Ele mais assusta do que condena a gente. Então, o que ele vai pegar é transformar aquele texto hiper mega formal que nós escrevíamos e trazê-lo um pouco mais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, cotidiano. Isso nos aproxima desse texto e nos faz ter mais facilidade em escrever. Então, se você conseguiu dominar seu medo, parabéns! A próxima etapa é muito mais fácil. O que a gente faz? Qual que é a primeira coisa quando nós pegamos a nossa prova e abrimos para ver o tema da nossa redação? A gente vai ler com calma esse tema e a gente vai dividir esse tema em partes, para que a gente não deixe escapar nenhum elemento desse tema, tá certo? Então, o tema vai ser a cor da sua pele na construção da sua identidade e das suas relações com o outro. Então pense que ele está falando do quê? Da cor da sua pele. Falando da cor da sua pele, ele tem duas ramificações. Uma tão importante quanto a outra e uma não pode ser dissociada da outra. Aí um grande quebra-cabeça para a gente fazer. Então eu vou relacionar tanto a cor da pele com a minha identidade, como com as minhas relações com o outro. Isso tem que estar paralelo, tanto um quanto o outro, na mesma proporção, tá? Sou branco, escrevo sobre ser branco. Sou negro, escrevo sobre ser negro. Sou indígena, escrevo sobre ser indígena. Lembre sempre... Ah, mas eu posso inventar? Claro que pode. Ninguém vai saber a real cor da sua pele. Se você achar que fica mais fácil para você inventar uma cor de pele para você desenvolver essas questões, tudo bem. Mas eu acredito que vai ficar mais fácil você falar da sua, porque você vai ter mais memórias, mais fatos, um maior número de fatos para você discorrer sobre essa temática. Então, vamos lá, quando a gente fala em identidade, o nosso eu no mundo, quem sou eu? O que isso está relacionado com a cor da nossa pele? Como é que isso vai nos dizer quem nós somos? Então isso tem a ver com os nossos parentescos, né? De quem nós viemos. Então a gente vai pensar numa questão parental e a gente pode pensar numa questão histórica também do que o nosso povo fez ao longo do tempo, que está refletido na cor da nossa pele, que nós acabamos sendo representantes daquilo. O que eu, por exemplo, que sou branca, o que os brancos nos séculos anteriores, nos milênios anteriores talvez, fizeram no mundo e que hoje eu estou representando, querendo ou não. E isso forma a minha identidade. E ao mesmo tempo, a minha relação com o outro vai ter a ver com a minha identidade. E se a minha identidade tem a ver com a cor da minha pele,
consequentemente a minha relação com o outro vai ter a ver com a cor da minha pele. Será que vai ser uma relação amigável? Como é que funcionam as relações étnicas aqui no Brasil ou no mundo? Como é que você vê? Qual que é a sua percepção a partir do que você já viveu? Então percebam que muito mais do que você buscar fora, é claro que a história pode te dar subsídios para formar seu tema, filmes, músicas que você tenha visto, ouvido, vão te ajudar, mas muito de experiências pessoais. Aqui, então, quando eu falei que é um texto fácil de ser escrito, é porque ele te dá a possibilidade de entrar com a sua vida, coisa que em um texto padrão dissertativo e argumentativo, nós diríamos que é inadequado. Então aqui a gente tem essa maior liberdade. Lembrando, é claro, que ele vai pedir para que seja escrito no português padrão. Então não é porque vai ser um relato pessoal que você pode utilizar gírias, que você pode subverter a gramática normativa do idioma. Então sempre dentro dessa estrutura. Lembrando também, é um relato pessoal. O relato pessoal, como qualquer estilo textual, vai necessitar de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Isso é do texto. Seu texto tem que ter isso. Vai ser mais fluido. Então, por exemplo, a tese que a gente fala que obrigatoriamente tem que estar no primeiro parágrafo, ela pode ser um pouco mais fluida diante disso. Mas o modelo dissertativo ele vai servir também para ajudar bastante a gente a montar esse relato pessoal. É como se fosse uma dissertação sobre nós. E a gente é dona da nossa própria história, das nossas próprias relações, da nossa própria cor, tá certo? Então o texto vai ser basicamente esse. É um texto que assusta muito, mas que te dá diversas possibilidades de ação, de desenvolvimento. Você que fez esse vestibular e tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente discute um pouco sobre isso, tá certo? Espero que você tenha ido muito bem nessa prova, que dê tudo certo. Um beijo e até a próxima!